Léo, hora de você trazer também a sua visão, mas aí, Léo, eu já peço que você traga a sua visão geral do jogo e a partir daí a gente já inicia também a análise pela ótica do Ceará. E aí, Léo, eu queria começar te perguntando, quando eu fiz a minha abertura, eu tentei construir um cenário que era mais ou menos o seguinte, sendo mais direto naquela construção que eu quis fazer. O esporte, às vezes, joga bem. O esporte, às vezes, conecta suas jogadas ofensivas, mas acaba esbarrando, perdendo chances e se colocando em buracos dentro do jogo. E chegou de novo a ficar perdendo. Seria um golpe muito duro a derrota, tá, para o esporte, pelo que foi a dinâmica da partida. E eu também, da mesma forma que eu usei um comentário duplo, eu acho que o Ceará, em muitos jogos, ele se coloca mais em risco do que deveria ou do que poderia. O Ceará opta por deixar muito o adversário com a bola, o Ceará opta por ter um time estruturado, um time padronizado, mas é assim que consegue resultados importantes também. Tá? É uma estratégia que Léo Condé adotou e que funcionou em muitos jogos. Porque o Ceará ele é um time que parece organizado o tempo inteiro, Léo. Mesmo quando está aparentemente em desvantagem territorial, em desvantagem de volume de jogo. E aí, na conclusão, eu disse o seguinte: um resultado que não muda muito a rota de ninguém, e não mudar a rota é positivo para o Ceará, e não mudar a rota já não vai nem vem para o esporte. Depois eu fiquei pensando, quando o Cássio falou da sensação de estar vencendo já na reta final do jogo, da possibilidade de pensar num campeonato mais acima, se eu talvez tenha errado a mão ali no tom final do jogo para a torcida do Ceará. Se é um ponto conquistado, porque eu fui muito na ótica de Léo Condé. Mas eu não sei se a ótica da entrevista de Léo Condé ela reflete o sentimento do torcedor. Então, Léo, eu reorganizei aqui as ideias para repassar de novo e trazer você para o debate. Boa noite, Fred, Cássio, Cauê, Márcio, todo mundo ligado aí nesse pós-jogo aqui do 45. O não vai nem vem, como eu entendi qual foi o prisma da análise que você fez. Foi o não vai nem vem dentro da proposta de objetivo que o Ceará traz até o momento. Então, esse não vai nem vem é bom para o É uma Ceará dentro. Sul-Americana segura, né? É o não Sem o sonho vai. da Libertadores. É. Exatamente. É o nem vai nem vem positivo no sentido da ótica do Ceará, que ainda se coloca nessa briga ainda de garantir a permanência. E eu acho que ainda se coloca muito por esse contexto de partidas como essa. É algo que incomoda muito dentro da torcida, essa questão de sempre no momento. O lado positivo é de sempre quando o Ceará é pressionado do lado negativo, ele consegue dar uma resposta, ele consegue reagir, mas ao mesmo tempo, quando ele precisa reagir do ponto de vista de buscar uma parte de cima da tabela, ele geralmente se complica nesses momentos desses jogos decisivos. Essa especificamente, o jogo de hoje, é um resultado amargo se você analisar simplesmente pelo contexto de ser uma partida contra o Lanterna, então, dentro de uma análise de tabela, é uma possibilidade de pontuar real, e pelo fato do time ter marcado o gol aos 38 minutos do segundo tempo. Então, analisando dentro dessa perspectiva, foi um resultado negativo. Mas eu acho que você consegue, dentro desse contexto do jogo, você fazer vários recortes onde você consegue analisar esse jogo de forma positiva. Em especial, assim, o esporte, dentro da análise geral do que foi o jogo de hoje, o esporte teve mais chances de vencer a partida, e como você disse, assim, seria cruel uma derrota pelo esporte. Mas eu acho que a crueldade de uma derrota, se ela tivesse acontecido, ela estava muito mais desenhada no pós-gol. Se o Ceará faz o gol e segura o resultado, como o Ceará costuma segurar o jogo ali meio morno, acho que a gente teria tirado um pouco do peso dessa injustiça do placar. Eu acho que o volume do esporte ele foi muito depois do gol sofrido pelo Ceará. E porque o Ceará. Intensificado depois do próprio empate do esporte, né? Que também aumenta ainda essa sensação.
Exatamente. E acho que depois do empate se intensificou muito mais ainda. Acho que foi um esporte com muito volume em uma noite onde, em um dia, independente do momento de mais pressão do esporte, acho que até quando o Ceará estava melhor na partida, acho que a zaga do Ceará ela estava muito insegura. Acho que ela estava a falta de tempo que eles jogavam junto, eu acho que prejudicou demais. Boa noite bem abaixo, que eu achei do William Machado em especial, mas também do Marlon. Mas eu acho assim que, dentro do contexto de considerar o resultado para o Ceará, e tirando um pouco a emoção e a frustração de estar vencendo ali até os 42 minutos ali do segundo tempo, e também de ser um jogo enfrentando lanterna, onde você vai domingo para o jogo contra o Botafogo, que vem numa fase onde você vai ter um Castelão com bom público, onde você poderia ali carimbar ali seus 40 pontos. Foi muito frustrante do ponto de vista do torcedor por esse aspecto. Mas, se você analisar todo o contexto dessa partida, o que aconteceu antes da partida, esse é um Ceará que veio com a zaga modificada e sem uma das suas principais peças nos últimos recortes de partida, né? Depois que o Marcos Vitor assumiu a titularidade, o aproveitamento dele com o Marcos Vitor, a dupla entre ele e o William Machado tem 73% de aproveitamento jogando junto, assim. Sobe bastante o nível de pontuação do Ceará quando esses jogadores jogam juntos. Então você traz o Marlon de volta, e justamente em um jogo onde o Ceará não tem o Sobral, onde o Ceará não tem o Dieguinho, onde o Ceará correu o risco de perder o Lourenço para esse jogo também, um jogador que estava com quadro, passou o dia todo com quadro de gripe, era dúvida até momentos antes, onde perde o Sobral por infelicidade aí, infelizmente o falecimento da... A imagem sumiu? Sumiu. Também... Mas se quiser completar seu raciocínio sem a imagem, pronto, eu vou completar pode aqui. seguir. Deu uma oscilada aqui e caiu aqui para mim. Mas, infelizmente, aí teve a fatalidade do falecimento da mãe do Sobral, que também foi liberado. Então, o Ceará veio com um time bem... Teve um contratempo ainda do problema com o avião. O Ceará teve um problema com o avião teve que retornar, teve problema de pressurização no avião. Então, assim, foram situações de conturbação que vieram antes desse jogo, que esperava que o Ceará tivesse um jogo bem com bastante dificuldade. Eu acho que isso ficou bem caracterizado, porque o próprio Zanocelo, que assumiu a titularidade ali diante da ausência do Sobral, o próprio Zanocelo, a expectativa é que ele sequer fosse titular, né? Essa formação de meio campo, ela sequer foi treinada, né? Porque o Ceará fez o apronto ainda em Fortaleza, quando não se tinha ainda a notícia do falecimento da mãe de Fernando Sobral. Então o Zanocelo sequer tinha expectativa de entrar jogando, e ele sequer vinha sendo a primeira opção. Assim, geralmente o Lucas Lima, nas oportunidades que teve de desfalque, de ser titular, foi o titular, apesar do Zanocelo vir entrando mais à medida que durante os jogos, né, depois da data FIFA. Então, assim, o Ceará sentiu no começo do jogo, era um Ceará que conseguia recuperar a bola melhor do esporte, era um Ceará que tinha campo, era um Ceará que conseguia, mas claramente ele era muito limitado por essa falta de entrosamento aí desse meio campo, né? Você via que eles não conseguiam se achar no espaço, você via que o Matheus Bahia tinha muito campo para cobrir defensivamente, então você sentiu ali o Matheus Bahia com muita dificuldade, em especial no começo do jogo, e o Lourenço tentando ali centralizar um pouco as jogadas, e eu acho que isso foi muito prejudicado também pela partida muito abaixo do Lucas Mugni, né? E é um parâmetro que a gente sempre tem em relação ao Mugni, assim. O Mugni, quando ele tem um tempo de descanso, geralmente ele volta fazendo uma partida muito boa. Foi assim contra o Santos, né? A expectativa que depois dessa parada também para a data FIFA, ele tivesse voltado também mais descansado, mais com o tanque cheio, e pudesse ser mais participativo, e em especial num jogo onde o Ceará teria um meio campo bem modificado. Mas não foi isso que aconteceu, e eu acredito muito que isso foi um peso negativo para o Ceará não ter conseguido construir um primeiro tempo. Assim, acho que o primeiro tempo foi muito morno, muito por conta disso. Foi muito morno pela característica, assim, não só a característica de postura do Ceará. Acho que foi muito destacado na transmissão. O Ceará é reativo, mas o Ceará de uns jogos recentes para cá é o Ceará que vem tentando acelerar um pouco mais essa bola, e não priorizar esse jogo de apenas recuperação de bola. Já é o Ceará que sobe mais as linhas, inclusive sobe mais as linhas defensivas,
Mas hoje você via que era um Ceará que conseguia recuperar a bola, mas tinha muita dificuldade de conectar esse passe, de ocupar os espaços de forma mais rápida, por puro e claro desentrosamento. Evidentemente, se a gente tivesse um Mugni numa boa noite, ele conseguiria equilibrar um pouco mais essa falta de entrosamento. Mas aí não foi o caso. E foi um primeiro tempo bem amarrado, acho o Pedro Raul muito abaixo. E é um Pedro Raul que, não só na transmissão, assim, todo mundo pedia o Condé para tirar ele mais cedo. E é aquela coisa do atacante, você falava, ó, tira o Pedro Raul, e assim, eu sempre falo, a minha maior crítica sobre o Camisa 9, em especial sobre o Pedro Raul, nem é o fato dele passar, ter um jejum de 13, 10, 11 jogos sem fazer gol. Para mim, o grande problema é que quando ele não faz o gol, ele é uma peça nula de todos os pontos de vista em campo. Ele não é um centroavante que consegue fazer bem um pivô, ele não é um centroavante nesse momento que ele consegue sair da área para batalhar ali no meio campo, de conseguir achar espaço para os pontas quando o Ceará é pressionado. E isso é uma expectativa que era muito clara no jogo do Condé. Era algo expressado e pensado dentro do clube. Que o Ceará vai, ao ser pressionado, o Pedro Raul precisa ser essa figura que baixa um pouco para a linha defensiva e ele consegue segurar a bola enquanto os pontas passam e trabalham, né? O Galeano ou o ponto esquerda aparecem para ter esse jogo. Só que o problema é que o Pedro Raul não consegue. A gente vem destacando sempre isso nessas últimas análises pós-jogo, que ele não consegue fazer esse trabalho. Então hoje ele era uma peça nula, ele não fazia esse trabalho, ele não finalizava, ele não conseguia associar jogo algum com qualquer outra peça de ataque, hoje meio campo do Ceará, mas é aquela coisa do centroavante, né? O centroavante está ali e não só, acho que a única pessoa que não tiraria o Pedro Raul com 10 minutos do segundo tempo foi o próprio Condé. Qualquer outra pessoa que tivesse assistido o jogo, o comentarista, o narrador, todo mundo estava falando que a decisão mais certa era tirar o Léo Condé. Então foi um primeiro tempo ali bem amarrado. Acho que o Sport cedia muitas chances ao Ceará no termo de erros de passe e o Ceará tinha muita dificuldade de conectar, o que tornou o jogo ali um pouco meio amarrado ali em questão de meio campo, né? O Ceará, ao passo que o Ceará tinha um meio campo que não se entendia, o Sport tinha um meio campo com o Lucas Lima, né? Que fazia um pouco esse jogo acontecer, né? É um cara muito... Acho que até quando já jogava no Fortaleza, ele conseguia fazer muito esse jogo de quando o time está mais amarrado, ele conseguia fazer a bola rolar, a bola circular. Então o jogo passava muito pela perna dele. Então, assim, o Ceará não tinha, dentro de um meio campo de 3 jogadores que jogavam pouco juntos, o Ceará não tinha esse cara que dentro da desorganização chamava a possibilidade de ser ele esse protagonista, como fez o Lucas Lima pelo Sport. Eu acho que isso tornou esse primeiro tempo um pouco mais amarrado. Aí já no segundo tempo o Ceará conseguiu dialogar mais entre si. Acho que o meio campo do Ceará conseguiu dialogar melhor entre si. Acho que o Matheus Bahia entendeu um pouco mais esse espaço de jogo, conseguiu se soltar mais. Acho que a gente teve um pouco mais de presença do Lourenço. E o Mugni continuou bem abaixo. E nesse momento, assim, eu trago muito a análise para as decisões do Condé. Ao mesmo tempo que ele se mostrou que tomou a decisão certa, porque o gol saiu da cabeça do Pedro Raul, eu teria tirado o Lucas Mugni muito mais cedo, porque, em especial, dentro, para mim, a zona de oportunidade maior que o Ceará teve naqueles 15, 20 primeiros minutos do segundo tempo, que foi onde o Ceará teve campo, né? O Sport cedeu muito campo, muitos erros de passe ali do meio campo do Ceará, em especial o Zé Lucas, né? Errou muito passe. Muito passe, errou muito passe. E aquelas recuperações de bola, aquelas retomadas do Ceará, sem a verticalidade que o Vina poderia ter dado naquele momento, e era a substituição lógica ali, você tirar o Mugni, que estava muito mal, e colocar o Vina, a possibilidade do Vina construir e pensar um jogo diante de tanto espaço e tanto erros de passe que o Sport dava, porque o Sport não só dava espaço pela sua disposição das peças em campo, ele dava espaço porque à medida que esses erros de passe iam se repetindo, o Ceará tinha um time defensivamente muito mais desarmado do outro lado para poder construir essa jogada de forma mais rápida, mais dinâmica, né? E o Vina é um cara muito de um toque, né? Um cara de enxergar o jogo muito diferente. E o Condé hoje voltou a mostrar uma faceta que ele não mostrava há muito tempo, que era de aquele Condé que mexe só aos 25, aos 27, por mais que o jogo mostre outra necessidade de necessidade tática mesmo, de se apresentar. Acho que o Ceará tinha uma janela de oportunidade, ele tinha a peça para explorar aquela janela e não utilizou.
A presença do Vina, via de regra, com o Pedro Henrique, né? Geralmente a dobradinha que está entrando junto, ela se potencializa, assim. São dois jogadores que estão se entendendo bem em campo, mas ao mesmo tempo o Fernandinho vinha numa partida boa dele. Eu acho que é uma das atuações que ele fez mais regular. Eu acho que ele conseguiu suportar no nível de intensidade diferente do que ele vinha apresentando nos últimos jogos. Eu acho que, inclusive, defensivamente, ele foi uma peça muito mais útil, assim, ele conseguiu dar combate, conseguiu preencher espaço, porque geralmente ele vinha sendo nulo, não que tenha sido algo extremamente relevante ou pontual ou destacado, mas foi um cara que conseguiu, de certa forma, ser mais combativo, muito mais do que ele era, porque ele vinha sendo realmente totalmente nulo nesse quesito. Então o Ceará, quando coloca o Vina, quando coloca o Pedro Henrique, em especial essas duas peças, o Ceará melhora muito nessa questão da transição. Mas ali o Sport já tinha equilibrado o jogo e essa imagem do Ceará que deixa o adversário demais jogar quando tem um resultado, ele fica muito marcado pelo que o Ceará fez no pré-mundial de clubes. Acho que depois do Mundial de Clubes, acho que com a parada, o Ceará conseguiu, chegou, recebeu outras peças, fez um treinamento, acho que o Condé mudou um pouco essa forma de jogar, de forma gradativa, de forma lenta, ele muda um pouco essa forma de jogar. É um Ceará que aceita menos o adversário quando ele tem um resultado na mão. É um Ceará que tenta mudar aos poucos essa postura, é uma coisa que eu sempre destaco. Assim, o Condé é um treinador que está evoluindo no trabalho. Ele está evoluindo dentro do trabalho, assim, ele está construindo a carreira dele, ele está se construindo como treinador dentro do trabalho. Então hoje ele mostrou uma faceta que ele já não vinha mostrando, essa questão da demora nas mudanças, né? E mesmo com a partida bem abaixo, manteve ali o Pedro Raul. Mas a dinâmica que o Vina dá ao time nesse momento do segundo tempo, e também o Pedro Henrique toma algumas decisões erradas ali, mas quando eles conseguem ali se alinhar melhor, acho que o Ceará consegue, inclusive, criar boas chances, inclusive no momento onde o Sport equilibra mais a partida, em termos de meio campo, né? E como foi bem destacado aí acho por todo mundo, desde Fred, Cássio e Cauê, assim, a entrada de Sérgio Oliveira muda, né? E eu acho que são duas peças que são muito parecidas em termos de característica, em termos de não conseguir entregar a intensidade que se espera de um jogo de Série A, mas ao mesmo tempo entregar a parte cognitiva, de pensamento de bola, muito diferente, muito acima dos demais, né? Assim que o Vina entrega no Ceará e assim que o Sérgio Oliveira entrega também para o Sport. Então o jogo se equilibra quando essas duas peças estão em campo, dando mais inteligência do que propriamente correria ao jogo, né? Em termos de organização tática em campo, para mim as duas equipes pioraram nesse aspecto. Para mim as duas equipes se desorganizaram completamente. A forma como o jogo se desenvolveu para se tornar um jogo, como o Cauê falou, assim, um jogo mais emocionante, mais corrido, com mais oportunidades, foi pura e simplesmente pela qualidade dessas duas peças que começaram a girar o jogo em torno de si. De forma diferente, o Sérgio Oliveira um pouco mais com a bola no pé, um pouco mais pensando o jogo de uma forma mais cadenciada, e o Vina já com um toque, né? Sempre com um toque, querendo buscar, querendo alongar a bola, com bolas em profundidades, com bolas muito verticais. E no momento que o Sérgio Oliveira percebeu ali que a fragilidade do Ceará seria pelas costas do Fabiano, né? Acho que se associando muito, usando muito a figura do Romarinho. Acho que o Romarinho prevaleceu muito sobre o Fabiano no jogo de hoje. E para mim o Fabiano foi o fiel de desequilíbrio do Ceará nessa partida. E ali o Condé faz uma mudança naquele momento, tira o Matheus Bahia, coloca o Rafael Ramos, porque com a entrada do Barleta, com certeza, a probabilidade do Sport explorar aquela lateral do Bahia ali era muito grande. Então ele já vinha sofrendo com o Romarinho atrás da linha de marcação do Fabiano, e também ia ter espaço com o Barleta, né? Então o Sport ia vir atacar por duas frentes ali, sobrecarregando ali muito o miolo de zaga do Ceará, que como eu disse, né, um miolo de zaga bem que já não jogava junto há muito tempo, assim, e hoje já vinha dando sinais de insegurança desde o começo da partida. Então, quando o Ceará, uma conexão rápida, muito bem feita do Vina, acha o Pedro Henrique que faz um cruzamento assim extremamente na medida, e a finalização do Pedro Raul é uma finalização também de muita qualidade, no contrapé, como o Maestro destacou, no contrapé de toda a defesa. Não só do goleiro. Assim, eu acho que Gabriel ali, talvez ele tenha sido um pouco lento, mas eu como eu falei ali, mantenho, foi no contrapé da defesa inteira, dois jogadores de linha e do goleiro que estavam ali perto da área.
Não tinha ninguém num Aquela raio perto da cabeçada, bola. aquela finalização, ela é muito melhor do que parece. Ela é muito mais inteligente e precisa do que parece, a grosso modo. Tem muito mérito do atacante. Tem muito mérito do Raul. Muito mérito. O movimento que ele Todo, faz, a cabeçada, todo, meu. Porque todo jogo. sai daquela força devagarzinho, a bola vai Isso. entrando, morrendo, dá uma cara danada de E que dava para chegar. que dava para todo mundo chegar, mas ele foi muito inteligente, tá? Eu até acho que talvez tenha se desconsiderado muito por parte de Gabriel, dos zagueiros, a possibilidade de ele fazer isso. Né? Houve um all-in coletivo de que ele daria uma testada forte para o gol. E aí Gabriel e todo mundo vem para tentar marcar uma finalização mais direta, mais contundente. Eu acho que foi muito mais, Fred, pela desarrumação, como foi pego, que aí você termina correndo muito no desespero, para meio que quase para dentro da linha da barra mesmo. É meio que o movimento natural, em vez de você tentar enxergar as peças adversárias, você querer correr para ficar de frente para ver onde é que está o cara, né? E termina se posicionando da maneira equivocada, não marcando jogadores próximos a ele. E isso matou todo mundo. Todo jogo do Ceará, geralmente, ele tenta uma dessa. Quando ele acerta, é um gol desse tipo, assim, muito difícil de defender. Mas na maioria das vezes, ele cabeceia para cima, assim, a bola cai e o goleiro encaixa, assim, com a maior facilidade do mundo. Mas é uma jogada que ele tenta bastante, assim. Ele tem muito essa qualidade na cabeçada de direcionar e buscar, assim. Não é aquele cara que cabeceia de forma aleatória. Essa é uma qualidade do Pedro Raul, assim. Não é um cara que ele cabeceia pensando na jogada, ou desviando a bola para o lado que ele procura. Ele é um cara que cabeceia muito de forma inteligente. Então, o Pedro Henrique acha ali o Pedro Raul, que finaliza, e assim, aos 38, como eu falava, a torcida do Ceará já destacava, assim, diante de todos os contratempos, desfalques, etc., de ser um jogo difícil sempre na ilha, e a condição do esporte, eu falava muito isso durante a semana, a condição do esporte tá fazendo o campeonato que tá fazendo, a condição do esporte ser uma lanterna da competição, não tem nenhum momento de tirar o peso do que é um resultado conquistado na Ilha do Retiro. Assim. Historicamente, não é um campo onde o Ceará costuma fazer resultados. É um campo difícil de jogar e como foi bem destacado. E aí, Léo, eu vou, desculpa interromper aí a conclusão, mas é que eu vou até trazer esse mesmo dado quando parte mais voltada para o esporte, mas acho que cabe aqui também. Dos últimos 14 jogos no campeonato, 14, o Sport perdeu 4. Não é mais tão comum chegar e vencer o Sport. E Gabriel Amaral, né, do Raiz Tricolor, que trouxe esse dado no Twitter, ele fala justamente isso. Toda rodada agora é alguém com a sensação de que perdeu 2 ou 3 pontos. Porra, eram 2 ou 3 pontos ganhos, eram 2 ou 3 pontos ganhos, eram 2 ou 3 pontos ganhos. E, na verdade, não são mais 2 ou 3 pontos tão ganhos assim, sobretudo quando o jogo é na ilha. Né? O Sport consegue competir. Né? Então, é isso, sabe, Léo? É a maldição do falha de cobertura, né? O Sport está só pela maldade. Desde aquele vídeo, o Sport incorporou aquilo ali como objetivo assim, de vida. Como assim? Como assim eu vou buscar meus pontos? Como assim você não vai me dar? Eu, Fred, enquanto torcedor, eu tô exatamente assim. Tá? Eu tô na linha aí do. Perdeu, não foi? Tá bom demais. Atrapalhou quem hoje? Pronto, atrapalhou o Ceará. Só que o Ceará também não tá precisando de muitos pontos ali, porque parece não dar o passo além, né? Parece não ter ali ainda uma força de dentro mesmo, uma força motriz para virar essa página e tentar algo maior, né? Parece um time que foi trabalhado para isso e não consegue sair desse círculo que ele é estável, ele dá segurança. Eu nem sei se está exatamente errado não, sabe, Léo? Nem sei se está exatamente errado. Porque é assim que o time foi jogado, é assim que o time entende o jogo, é assim que o time entende o campeonato e não se muda trabalho assim do nada. Você até falou da tentativa do Léo Condé, né, de dar uma cara um pouco menos reativa, um pouco menos passiva, mas não é uma transformação que aperta um botão e se transforma, né? Assim, a gente tem que considerar, e a gente fala sempre
sempre isso, assim. Quando você tá no 17º, você tem sempre a convicção que você poderia estar no 16º, tá fora da zona. Quando você tá em 8º, você tem aquela sensação que em alguns jogos você poderia mais e poderia estar encostando ali no 6º. E acho que essa sensação do Ceará tira um pouco, pelo Ceará estar fazendo esse campeonato mais estável, tira um pouco a percepção que a gente tinha quando fazia uma análise mais fria no começo da temporada, que o Ceará está fazendo um campeonato muito acima da sua expectativa, e para isso está atuando no limite em todos os sentidos, técnico, físico, financeiro, desde que começou a temporada. O Ceará está nesse limite, atuando no limite desde sempre. O Ceará foi um dos times que menos rodou o elenco no Campeonato Brasileiro. Assim. O Condé tem basicamente 14, 15 jogadores que ele usa. O Ceará tem um elenco bem... O diretor de futebol, o Haroldo Martins, ele não gosta de usar o elenco enxuto. Ele diz que tem um elenco adequado. Nem é muito grande, nem é muito pequeno, geralmente não faltam peças. Mas hoje não foi uma daquelas partidas que eu saí com a sensação, e a gente falava que até em off, aquela sensação de que hoje foi aquela partida onde o Ceará faltou dar o passo a mais. É lógico que na forma mais, no calor do jogo, é normal o torcedor dizer isso, esse time aí, que na hora que é para dar um passo a mais, leva um gol ali, dá os 42, não sei o quê. Mas hoje não teve esse jogo, eu não li esse jogo como era essa característica, por todo o contratempo, por tudo que o Sport produziu depois do gol. E em especial para mim, eu sempre falo, para mim me incomoda muito mais zerar contra o Juventude do que fazer 4 pontos contra o Sport, apesar do Sport ser lanterna. Se o Ceará não zera contra o Juventude, o Ceará faz 3 pontos contra o Juventude, não precisava nem ter ganhado os 2 jogos ou ter feito 4 pontos. Ter feito 3 pontos contra o Juventude, a condição de tabela do Ceará era outra. O Ceará realmente não tá... sobre o Sport, está de acordo, está adequado. Vou usar o mesmo termo do diretor de futebol, está adequado. Não. 4 pontos contra um time que é uma lanterna, mas deixou de ser um time entregue, está adequado. Não vejo nenhum problema. Mas o Ceará ocupa essa posição eterna de meio de tabela justamente porque o Ceará fez um campeonato muito adequado, em especial contra os times que estão ali da posição dele para baixo. É um Ceará que fez 4 contra o Vasco, é um Ceará que fez 4 contra o Santos, é um Ceará que fez 4 contra o Sport, já fez 3 contra o Fortaleza, fez 4 contra o Red Bull Bragantino. O Ceará 4 contra o Fortaleza tá bom ou quer os 6 aí nesse caso específico? Vamos mandar. Porque assim, 6 é tradição. Ele quer não precisar de ponto nenhum ano que vem. 6 é tradição. 6 é tradição. 6 contra o Fortaleza é tradição. Então o Ceará fez 4 contra o Red Bull Bragantino, fez 4 contra o Grêmio. Então, assim, o Ceará tem esse campeonato de meio de tabela porque fez esses recortes de campeonato, em especial nesse tipo de confronto, de forma muito segura e saindo com mais ponto, ou pelo menos zerando ali, empatando os pontos. Então, 4 pontos contra o Sport, para mim, tá de bom tamanho. Para mim, incomoda muito mais, realmente, como eu falo, zerar contra o Juventude. Esse é um absurdo, pô. Exato, é um absurdo. E zerar contra o Juventude, para mim, essas partidas em especial são partidas que fazem o Ceará não enxergar mais um pouco mais acima. E eu não acho que, eu repito, assim, não é uma impressão minha que falte ambição. Acho que não falta ambição, acho que falta mesmo condição. Não limitação de elenco, mas eu falo limitação, e quando a gente pensa em futebol, a gente pensa em futebol em todas as formas. Todo o desgaste mental que tem para você recuperar quando você está numa condição de pressão, onde você está 3 jogos sem vencer em casa, e se você não ganhar, você vai ver a zona ali a 2 pontos de você. Então existe uma pressão mental, física, para você buscar esse resultado. Que quando você consegue se afastar dali, é natural que você, em algum jogo, você se desmobilize de alguma forma. E ninguém consegue competir em alto nível no seu extremo, dentro do limite da sua condição, toda hora. Então, assim, o jogo de hoje, dentro de todos os contratempos, todas as lesões, as circunstâncias que ocorreram, eu acho que o que pesa nesse fato é que o Ceará conseguiu marcar o gol ali aos 38. Para mim, o lado mais negativo e frustrante dessa condição, né? É o pós-gol. Mas, diante de tudo que o Sport criou depois do gol, das defesas do Bruno, dos gols perdidos, eu acho que o ponto de hoje é um bom tamanho. Lamento, sim, porque uma vitória hoje era outra condição para o jogo contra o Botafogo, era um outro ânimo de campeonato, mas parece que esse muro aí é intransponível para o Ceará esse ano. Hoje estamos matando a saudade, tá?
Eu abri o programa dizendo que a gente matava aqui uma saudade de 2 semanas do formato remoto, eu no meu do cantinho telecast aqui, clássico, né? Mas eu diria cadeira. que a gente está matando uma saudade ainda maior, Cássio. Eu, Qual? pelo menos, eu não sei você, Cauê, eu há muitos e muitos e muitos e muitos anos não ouço o pós-jogo da rádio. Perdi esse hábito, tá? E Léo hoje está um comentarista, né, no melhor estilo romântico da rádio. A gente só tem a voz dele. Tá? Rapaz, mas vou sair aqui para voltar, para finalizar com a imagem. Dá certo. Então volte rápido que a gente vai direto pro campinho do Ceará, tá? Então é isso, a gente vai. Se fizesse o rodeio da porra, eu tava achando que tava indo por outro caminho. Era a imagem mesmo, no fim das contas. Mas é isso, tá? Esperar Léo voltar para a gente concluir aqui. Enquanto isso, tem um superchat de Seu Flor. E eu vou trazer ele para a tela. Depois que o Ceará abriu o placar e tomou um empate logo em seguida, estava amargo. Mas a cada minuto que foi passando, o empate foi ficando mais doce. Eu falei no começo. Veja, depois que o Sport empatou o jogo, depois que saiu o gol de empate, o Sport teve 3 chances assim enormes para virar, pô. Assim, e foi. Veja, se o empate é aos 42, o time consegue ter 3 chances, é porque a bola ficou muito ali perto da área do Ceará. Então, assim. E eu tava falando, eu lembro muito quando eu era criança, a gente ia pra praia e tinha um tio meu que tinha mania de comer caranguejo, e tem aquela parte amarga do caranguejo, que é o fel, né? Bem amargo. Ele gostava de comer o fel para ficar com a boca amarga e depois tomar cerveja e ficar com a sensação que a cerveja não tá tão amarga. Comece a pensar que o Sport podia ter virado esse jogo, que o empate vai ficar muito mais fácil de abraçar hoje. Porque, veja, no fim das contas, eu não tô achando que o Sport evitou a derrota, levou aos 38. Mas quando terminou o jogo, Léo, eu fiquei dizendo, porra, meu irmão, dava para ter vencido isso aí. Tá ligado? Assim, eu fiquei assim. Veja como todos estão trincados na maldade, Léo. Aí, dava para ter vencido isso aí. Dava para ter tirado mais um ponto. Não, isso aí, isso é Fred que tá falando, viu? Isso aí é o jogo. Dava para ter vencido isso aí, não é isso aí o Ceará, não, porra. Não, pô, sim. Tava dependendo de sair o jogo mesmo, pô. É porque tu falasse na maldade como se eu tivesse saído o Ceará. Não, pô, falei a maldade que o Sport tá. Pelo amor de Deus, no contexto em que o Sport tá jogando pela maldade de tirar os pontos, pô. Não, isso francamente, veja, nessa parte, assim, independentemente do destino, meu irmão, tomara que sempre faça uma graça. A brincadeira que tá todo mundo fazendo, pô. Toda vez. É o que tem que fazer, né, virar. Até porque se não for isso, serão 11 jogos, meu irmão, de pau na cabeça, assim. Vai apanhar um pouquinho ainda, mas assim, não precisa apanhar 11, né? Na média, da média das últimas 14 rodadas, perderia mais umas 3. Mas vamos, como o Léo tá com essa estabilidade, vamos aproveitar e fazer logo a avaliação individual de cada jogador do Ceará, tá? Porque a gente fecha a parte do Ceará e inicia a romaria ali do Sport. Tá um pouco difícil que a estabilidade de Léo Lombardi e Fontinelli está muito grande. Léo, se for mais tranquilo a gente seguir como a gente estava, tá? Só com áudio, a gente faz só com áudio mesmo, para que siga, tá, o rumo aqui do programa, tá? Esperar Léo voltar para a gente poder aí trazer essa avaliação individual. Então vamos lá, Léo. Se ficar sem imagem, segue sem imagem. Pronto, porque eu estava ouvindo vocês, mas agora acho que deu certo. Bruno, Léo, grande partida. E aí eu sempre tenho que ressaltar isso quando Bruno faz uma grande partida contra o Sport, contra o Náutico, eventualmente na Copa do Nordeste, porque são programas em que a gente tem o público de Pernambuco, né? A gente não tem só o público que consome os programas do Ceará. E Bruno deixou Pernambuco com a imagem muito negativa. Tanto que a gente fazendo o programa dia desses, alguém falou: não, Gabriel pode ir para o Ceará. Gabriel, goleiro do Sport. Como se o Ceará tivesse uma demanda por goleiro, porque aqui parece que fica atravessado, que ninguém aceita que Bruno é um goleiro de Série A. E ele, todos os jogos, com muita regularidade, Cabral, um goleiro
Foi exatamente nesse ponto, Fred. O Cabral falou justamente a passagem dele pelo Náutico, apesar das virtudes, é outra coisa que eu nem lembrava, o surgimento dele no Bahia, com o Dani Moraes falou que estava no Bahia quando ele estava surgindo. Isso que você falou foi abordado, foi bem abordado na transmissão, do porquê dessa imagem de Pernambuco ser diferente, enquanto no Ceará ele realmente parece ser uma figura muito mais confiável. No Ceará ele demorou muito para ganhar a confiança do torcedor, assim, e ele vem numa crescente, assim, ele vem cada vez demonstrando mais segurança, tanto que já se fala, pelo menos entre a torcida, de pensar numa reformulação das outras posições de goleiro para o ano que vem, né? Ceará tem Richard, tem Fernando Miguel, tem Kehler. Então, assim, pelo menos 2 desses goleiros aí, mas o Fernando Miguel vai para 42 anos, né? Veio de 2 lesões graves esse ano. Então, o Ceará vai precisar reformular essa posição de goleiro. Ao meu ver, para qualificar. Mas Bruno Ferreira ali para brigar. Mas hoje não é um problema e, assim, vem pelo menos todo jogo, pelo menos uma defesa difícil, aquelas que valem um gol, ele faz, assim. É um goleiro que está crescendo muito, evoluindo muito. O trabalho da preparação de goleiros do Ceará é um trabalho muito bom também, bem consistente. É o Evaldo que está lá há um bom tempo e consegue subir assim, o nível de goleiros que a gente já via no declínio de carreira e também subir o nível de goleiro como o Bruno. Então o Bruno hoje vai ficar com o verde mais forte aí. Acho que foi um cara... Foi diretamente responsável pelo empate hoje e para mim não teve nenhuma responsabilidade ali no gol que sofreu. Apontado aqui no chat como o pior em campo disparado, você também já trouxe aí críticas na análise de Fabiano. Fabiano, para mim, vai receber o vermelho ali, não só pela participação direta no gol. Como é o nome do banco da empresa Banco de Sangue do Ceará? Aqui é MOP. É Mossi. Pronto, o vermelho é Mossi aí. Vermelho é Mossi. Claro que é Mossi, pô. Não, sim, é Mossi, veja só. E lá na Bahia é MOBA, né? É MOBA. Vai que, né? Vai que. E Fabiano, para mim, foi muito abaixo hoje. E ele tem muita dificuldade nessa cobertura de cabeça. O Ceará levou alguns gols durante o ano nessa falha de cobertura do Fabiano. Ele geralmente sofre muito. E além disso, eu acho que perdeu muito duelo ali com o Romarinho. Eu acho que o Sport criou muito jogo ali pela lateral do Fabiano, onde geralmente é uma posição de segurança do Ceará, né? Então, uma posição onde o Galeano consegue ter um pouco mais de capacidade de subir ali para receber o passe, para triangular, justamente por essa segurança que o Fabiano dá ali atrás, de pressionar a saída de bola. Eu acho que defensivamente ele prejudicou e também comprometeu ofensivamente a forma como ele ajuda a dar uma segurança ali ao Galeano quando o Galeano sobe. Então, o Fabiano muito mal, para mim, diretamente responsável pelo gol. E aí, Léo, podemos chegar para Marlon e William Machado. Marlon e William Machado, eu vou dar um amarelo para os dois. Acho que os dois foram bem seguros hoje. Acho que não só fruto do desentrosamento, acho que teve algumas condições ali, até aquela bola de finalização ali do Derek, que o William Machado ali relutou ali em tirar a bola, era uma bola que claramente era dele ali, e ele relutou ali quase, e deu a oportunidade do atacante do Sport ali finalizar. Achei eles muito, muito, muito inseguros hoje como dupla. Não acho que foram determinantes no lance do gol, eu atribuo muito mais a culpa ali ao Fabiano, num lance capital assim. Mas a quantidade de chances criadas pelo Sport claramente é origem diretamente no trabalho deles dois. Você não via que bolas, apesar de virem construídas de trás, assim, o Sport conseguia muito penetrar na área e finalizar também dentro da área, né? Então o miolo de zaga aí está muito, muito diretamente ligado a isso. E na esquerda, o Bahia, eu vou dar um amarelo para o Bahia também. Acho que o Bahia demorou um pouco mais a se achar na marcação, quando ele tem... Sempre ele tem essa dificuldade quando ele tem uma área maior de campo para cobrir em termos defensivos. Eu acho que ele sofreu mais no primeiro tempo, depois equilibrou, e quando o Condé percebeu ali, acho que ofensivamente ele hoje ajudou pouco. Era um jogo que podia ter aparecido mais ofensivamente, justamente pelo meio campo hoje está tão mexido e não está conseguindo fazer esse diálogo ali entre eles. Eu acho que eu esperava um pouco mais de jogo do Bahia, ofensivamente construindo nesse sentido.
sofreu um pouco ali quando foi entrar o Barleta ali. O Condé rapidamente já mudou ali, colocou o Rafael Ramos, que tem uma capacidade de marcação ali melhor nesse sentido. E eu acho que o Condé, inclusive, acertou muito nesse quesito aí. Mas eu dou um amarelo aí pro grande Matheus Bahia. Então, Márcio, Marlon, William Machado e Matheus Bahia, todos ficam como razoável, tá? Léo, 1 hora antes do jogo sai a escalação do Ceará, você posta no nosso grupo e pergunta assim, você vê a dupla de volantes com Zanocelo e Lourenço, você pergunta quem é que vai marcar nesse time, né? Queria tua avaliação de Zanocelo e Lourenço. Conseguiram responder a sua pergunta / temor inicial? Deram conta do recado ou esse maior volume do esporte tem relação direta com os dois? Não, em termos defensivos, eu não considero que esse maior volume do esporte teve relação direta com os dois. Obviamente que com menor capacidade de marcação aí nesse meio campo, você dá mais campo para o próprio Lucas Lima, né? Que é um jogador que precisa de menos tempo para pensar a jogada. É um cara que consegue pensar a jogada, precisa de menos tempo e menos espaço para pensar a jogada. Mas quando você tem jogadores ali com poder de combate menor, ainda mais numa noite onde o Mugni foi praticamente nulo, tanto no quesito ofensivo como defensivo, você exige mais que esses jogadores sejam responsáveis da marcação. Mas assim, eu acho que nem Zanocelo nem Lourenço comprometeram, porque eles hoje não foram abaixo do nível de capacidade de marcação que eles têm. Eles são marcadores ali nível 5, eles preenchem espaço, eles dão o primeiro combate, mas na minha opinião o que eles falharam mais hoje foi na condição de construir jogada. Acho que eles falharam muito nessa condição de jogar, de fazer o jogo acontecer pelo meio campo. Mas o peso maior que eu coloco aí é no Mugni. Assim. Eu acho que o Mugni prejudicou o jogo desse trio, assim, em termos de entrosamento. A partida abaixo do Mugni prejudicou mais um pouco essa construção aí, essa participação do meio campo. Mas vai amarelo também para os dois, tanto para os Zanocelo. Vou dar até um verde escuro aí, para o verde mais escuro, mais clarinho, né? Abaixo do verde é um verde mais clarinho aí para o Lourenço. Se o Lourenço for melhor que o Zanocelo. O famoso verde musgo. O verde musgo aí. E o Zanocelo, vou dar um amarelo para ele também. Mugni você já deu o tom também, né? Vermelho Fabiano. Vermelho Fabiano. Veja só, quando você adjetiva um jogador dessa forma, Paulo Sérgio até hoje é conhecido como Verde Paulo Sérgio. Se a gente chegar no meio de um jogo do Santa Cruz e citar Vermelho Fabiano, saiba que foi você que condenou, tá? Não, Fabiano. Quando o jogo do Fabiano é vermelho. No jogo da seleção brasileira, citaram exatamente assim aqui no canal: Verde Paulo Sérgio. No jogo da seleção brasileira, Verde Paulo Sérgio. É porque o Fabiano, quando ele tem um jogo que ele vai mal, ele é diretamente responsável pela derrota sempre. E assim, tem um jogo muito marcante para mim do Fabiano, que foi o primeiro jogo da temporada da Série A. O 2-1 lá em Caxias. O Ceará abre o placar e leva 2 gols, os 2 gols de falhas individuais diretas do Fabiano. Assim, 2 gols de falha individual direta do Fabiano. Assim. Então, quando ele é mal, ele realmente vai mal. Então, o Lucas Mugni vai no mesmo vermelho aí do Fabiano. Fechamos no meio de campo. Se quiser, Léo, quando eu estou fazendo análise, eu gosto de já tratar logo por setores o substituto. Se quiser comentar o que você achou da entrada de Vina, que foi tardia na sua avaliação, né? Já pode trazer também logo o seu comentário sobre Vina, né? Rafael Ramos acabou passando ali, mas se já quiser fazer sobre Vina e até o Richardson e o Rafael Ramos na mesma condição ali. O Richardson eu vou deixar sem avaliação, acho que ele não foi pouco tempo, acho que não foi muito determinante no jogo. O Rafael Ramos eu dou um amarelo, mas pela condição dele vir cobrir um setor onde o Sport claramente ia construir jogo. Eu acho que ele não aparecer nesse contexto é algo que a gente precisa destacar na avaliação e pelo menos entender que ele fez parte do jogo, porque ele realmente fez um preenchimento tático ali importante. E o Vina eu vou dar um verde mais claro. Eu acho que considerando dentro do recorte pequeno que ele jogou... Paulo Sérgio ou... Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, né? Verde mais vivo. Considerando as limitações físicas que o jogador tem e o sarrafo dele, Ele já tinha tido, Léo, na sua análise, uma atuação desse para essa
Tinha. O Vina vem numa crescente regular. Nessa volta, qual foi o jogo que ele voltou com... O Santos. O Santos, ele jogou muito bem contra o Santos. O Santos, eu não sei se vocês chegaram a ver. Tem o terceiro gol do Ceará, que é o gol do Sobral. A construção do jogada vem lá de trás, né? O Ceará troca 14 passes para fazer o gol. E tem uma hora que o Vina toca na bola 2 vezes. 2 vezes ele toca de primeira na bola. Ele tá no meio campo, o jogador do Ceará tá passando pela lateral e tem um jogador do Santos em diagonal. Ele dá a bola de 3 dedos, que a bola, quando quica no chão, vai na direção do jogador do Ceará que vai receber a bola na frente. Ele recebe a bola de volta e com a bola, mais um toque, ele abre pro Pedro Henrique, que acha o Sobral no meio da área, e ele entra na área puxando o marcador que estava no Sobral, e que por isso o Sobral recebe só e finaliza a bola pro terceiro gol. Assim. O Vina foi muito bem contra o Santos, assim. E ele tá nessa crescente constante, assim. Ele tá nessa crescente constante. E hoje até, aparentemente, eu achei ele mais pesado hoje. Eu não sei se porque como o esporte estava na pressão naquele momento, ele teve mais campo para percorrer. Então a gente conseguia ver ele atuando mais de forma física. Mas assim, a dinâmica que o Vina traz para o jogo, a forma como ele pensa o jogo de forma inteligente, mesmo ainda fisicamente, com o déficit em relação ao restante do elenco, é impressionante. Esse é um jogador muito diferente. E o passe, como o Fred destacou, assim, o passe dele no gol assim, é muito determinante para a jogada. Então eu acho que merece o melhor verde aí para ele. E aí vamos, né, para o trio de ataque, né? Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Tá? E depois já seus respectivos substitutos, no caso, falando apenas de Pedro Henrique e de Paulo Baia, porque Richardson foi outro contexto e Léo já analisou. O Fernandinho eu vou dar um verde musgo. Eu acho que ele foi bem e também dentro de um sarrafo dessa crescente que ele vem apresentando. Hoje o Fernandinho apresentou um pouco o viés de marcação. Acho que ele hoje conseguiu vencer um pouco alguns duelos de 1 contra 1 ali, de driblar, de quebrar a linha com drible. Ele não vinha conseguindo isso no Ceará ainda. Acho que isso é mais um passo da evolução que ele vem apresentando recentemente. Teve problemas de lesão, né, por trauma mesmo, por pancada. Então, um jogador que não conseguiu ter um ritmo ainda e vem nessa crescente. Acho que ele hoje foi importante, acho que ele criou algumas chances, não dentro de uma janela tão grande na partida, mas eu acho que vale uma avaliação positiva aí para ele hoje. Pode seguir. Voltei só com áudio, não foi? Pode seguir com áudio, tá já na reta final. Pronto. Paulo Baia, sem avaliação. Pedro certo. Henrique, verde musgo, principalmente pela participação no gol. Deu a bola do gol, né? Exatamente. 5 participações em gol nos últimos 6 jogos. E quase todos deles vindo do banco. Assim. Um jogador que vem sendo muito determinante. Vem sendo muito determinante nessa reta final do Ceará. E o Galeano amarelo. Lembrando, Ceará pegou de graça do Corinthians. Só lembrando. De graça. E quase perdeu, né, para o Atlético Paranaense. Antes dessa sequência de 5 gols em 6 jogos, ele estava muito... Ele vinha numa má fase aqui, né? Vinha muito mal. E veio a proposta do Atlético Paranaense, ele balançou ali por estar próximo da região dele, lá no sul. Balançou, a cabeça desfocou um pouco. O clube, até o Haroldo Martins falou sobre isso, o CEO de futebol, que foi feito um trabalho com ele novamente, de físico, para ele voltar a cabeça para o trabalho. E isso fez toda a diferença nesse recorte aí. 5 participações em gols em 6 jogos. Tá muito bem, o Pedro Henrique está sendo fundamental para vários dos pontos obtidos pelo Ceará nesse último recorte. E o Pedro Raul, cara, apesar do gol, eu acho que o gol equilibrou do amarelo, assim, equilibrou o vermelho que ele ia receber. Aquele verdinho que tá ali em Pedro Raul, nosso diretor confundiu, que era para Pedro Henrique, né? Pedro Henrique. O Pedro Raul vai pro amarelo porque o gol equilibrou amenizou, o vermelho. Né? Amenizou, assim, o vermelho. Não tem como, assim, pelo restante da partida que ele foi nulo, assim, o gol é fundamental, obviamente, é o objetivo maior, mas não anula o quanto ele foi nocivo nos outros 93 minutos que ele teve em campo, assim, é bem abaixo mesmo. Léo, para a gente fechar, tá, a análise do Ceará, o melhor em campo, tá, pela sua avaliação aí, seria
Bruno Ferreira. Ou Vina, né? Bruno Ferreira. Mais tempo jogado, né? Mais decisivo. Mais tempo jogado, exatamente. E o professor Léo Condé? O Condé hoje vai no amarelo, principalmente pela demora. Isso, razoável. Razoável, principalmente pela demora nas mudanças. Eu acho que o Ceará ficaria muito mais próximo da vitória, o Vina tendo pelo menos 45 minutos ali em campo, em especial nos primeiros 15 e 20 ali, onde o Sport deu muito campo para o Ceará com erros de passe. O Vina, com certeza, ele teria achado pelo menos algumas oportunidades de gol ali. Então, principalmente pela demora e, lógico, contexto de perder jogadores, de mudanças. Acredito que, inclusive, pesa positivamente para ele, diante de um cenário de defesa ali, não ter optado por ir mais fechado ali com o Richardson. Ele optou por botar um Zanocelo, um cara que tinha um passe melhor. Nesse quesito, pesa positivamente, mas a demora ali em modificar o time ali foi ao meu ver, injustificável. O Mugni fez hora extra e podia ter sido expulso ainda ali no jogo, podia ter sido expulso. Apesar que aquele lance ali, ele quando a gente vê do outro ângulo, ele pisou na bola, né? Ele atinge o jogador porque ele pisa na bola, assim, ele escorrega na bola, assim. Então, não sei se o árbitro considerou isso na hora, mas é aquela expulsão, um cartão amarelo ali que claramente era possível de ser dado, não seria absurdo. Aquilo não foi um acerto de Condé, veja. Eu acho que Mugni era para ter sido expulso ali. Era lance para amarelo, o árbitro não viu e o VAR não revisa porque não era lance para vermelho. Mas cabia um amarelo e já tinha um amarelo numa mão no rosto. Salvo uma grande coincidência, Léo, ali foi Condé e disse, meu irmão, a próxima Mugni vai ser amarelado. Assim, foi assim. Foi muito na percepção de, meu irmão, vou tirar o jogador para não perder o jogador, ponto. E assim, então isso eu considero um acerto de Condé de ter sentido o jogo naquele momento que ia perder o jogador, porque uma outra falta que fosse boa, os caras do Sport iam para cima na pressão e o árbitro ia acabar, depois de consciente de que talvez tenha errado ali, poderia ter expulsado o jogador. Ele poderia ter tirado o Mugni bem antes, assim. Acho que o Ceará teria muito mais oportunidade, uma janela de oportunidade muito maior ali para ter chances claras. O próprio Vina finalizou uma bola perigosa ali que passou cruzada na frente do gol. Outro erro do Condé, para mim, vem sendo em não relacionar opções para o Pedro Raul, para substitutos, né? Tem o Luca e o Guilherme, que logicamente são dois jovens, são jogadores da base, mas são jogadores que têm características que o Ceará não tem. A única opção que ele tem ali é a improvisação do Ailon ali, um cara sem muita mobilidade, e ele tem a opção de ter dois jogadores jovens com mobilidade, característica que tem um recorte muito específico de jogo que pode ser usado, você com uma derrota, ou você não precisando de um contra-ataque, você tem o Guilherme, você tem o Luca, e você não usar, escolher optar por não relacionar esses jogadores, acho que fica muito na conta do Condé, assim, chamar para si essa responsabilidade. E vem gerando uma antipatia muito grande na torcida, essa não utilização dos garotos, assim, que é algo que assim, é uma leitura que algumas pessoas próximas têm também, que eu acabo compartilhando, assim. A dificuldade que o Condé tem com estrangeiros e com jogadores jovens, ela tem a mesma origem. Ela, de fato, é um treinador que ainda está se consolidando, se buscando se consolidar uma prateleira maior, e não é que ele não tenha, as pessoas próximas até usam esse termo, assim, ele não tem paciência para trabalhar o estrangeiro que precisa se adaptar, nem o jovem que precisa se adaptar ao profissional. Mas eu não vejo como falta de paciência, eu vejo como priorizar a própria sobrevivência. Enquanto eu estou tentando desenvolver esse jogador, eu estou deixando de sobreviver. Eu estou deixando de fazer o feijão com arroz, que é o que eu sou bom de fazer. Eu sinto muito ele apegado a isso, assim. Para mim isso é um grande problema do Condé ainda, mas repito, assim, ele vem em evolução. Para mim ele não parou de evoluir ainda durante essa temporada. A imagem que fica do treinador pragmático, a imagem que fica é do treinador que joga na transição, é um treinador que fecha ali, sai na boa, de transição rápida, mas ele vem, logicamente, ninguém muda isso do dia para a noite, é um cara que vai ser sempre ainda muito mais pragmático, mas eu vejo ele tentando buscar variações, buscando outras oportunidades para o jogo dele evoluir, crescer, e eu vejo nele esse mérito de crescimento aí. É isso, tá? O Ceará, 11º colocado com 35 pontos. Ainda nessa 28ª rodada, pode perder uma posição, né? O Grêmio joga na noite dessa quinta-feira contra o São Paulo.
Se o Grêmio vencer, o São Paulo vai a 36 e ultrapassa o Ceará, mas o Ceará tem um jogo a menos, tá? O Grêmio iria a 28 jogos, assim como o Corinthians, que está imediatamente abaixo do Ceará, tem 28 jogos, assim como o Red Bull Bragantino, que está imediatamente acima, tem 28 jogos, assim como o Vasco, que está na 9ª posição, tem 28 jogos. E aí é por isso que tem um tom um pouco amargo do Ceará perder uma chance, sabe, de ir ali a 37 pontos, de ser o 9º colocado e de transformar a Libertadores em um objetivo mais factível. Tá? Eu acho que existiria um caminho aí, mas o time precisaria passar ainda por mais uma transformação, por mais algum estágio de evolução, e o time não tem conseguido dar esse... Eu não vou nem chamar de segundo passo, eu vou chamar de terceiro ou quarto passo, porque os outros passos já foram dados para trazer o Ceará até aqui, tá? Num campeonato em que o Nordeste está sendo em peso rebaixado. O Ceará, que não é o time de maior investimento, não montou o elenco de maior investimento, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, talvez até em relação à folha salarial, a preço gasto com direitos federativos, foi o que menos gastou dos 5. O Ceará, é só um dado que até tem um contexto recente, né, para comparar, né? O Ceará foi campeão da Copa do Nordeste Sub-20, né, sobre o Bahia na Fonte Nova, recentemente. E o Bahia gastou no Sub-20 em 2 jogadores 6 vezes o que o Ceará gastou em contratações para o time profissional. O Bahia gastou em 2 jogadores 36 milhões de reais em compra de direitos federativos e o Ceará gastou no profissional 6 milhões. Então, assim, é um abismo, assim, absurdo. O Bahia, todos nós vamos precisar reaprender a lidar com o Bahia dentro do contexto do futebol do Nordeste, que o Bahia saiu muito desse contexto, né? É uma outra situação de análise, né? Aí passa a ser vai ser um passo a passo. Domingo, Ceará e Botafogo, e aí a gente volta, tem mais conteúdo do Ceará no domingo, lembrando que nessa quinta-feira a rodada vai ser encerrada com um super Bavi, determinante Bavi, inclusive para isso que eu falei, uma rodada que o Santos vence, tá? O jogo do Vitória é estratégico para essa composição de se haverá luta ou não de algum nordestino na zona de rebaixamento. Né? A derrota do Fortaleza hoje foi duríssima para qualquer pretensão do Fortaleza. E aí a gente está com a estratégia amanhã, que é a seguinte: teremos a live tradicional aqui, pós Bavi, tá? E nós vamos produzir em paralelo, tá, um conteúdo que vai ser lançado logo na sequência, com o raio-x, obviamente mais pocket, né? Na rodada que termina meia-noite da quinta, que já tem jogo do sábado, a gente faz um raio-x mais curto aqui mesmo, tá? Nessas plataformas, e a gente já solta ali no meio da madrugada. Não vou dizer no início da madrugada, não, mas no meio da madrugada a gente já solta. Léo, grande prazer revê-lo, voltar a ouvi-lo. Reouvi-lo. Não sei se existe essa expressão, tá? Mas grande prazer, meu amigo. Um prazer, pessoal. Obrigado. Próxima.